Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Chegamos à conclusão do estudo do Livro dos Espíritos, depois de uma longa caminhada de muitos comentários, muitas análises, muitas descobertas e reflexões sobre os diversos temas que essa grandiosa obra nos traz para entendermos as leis divinas, compreendermos a vida no mundo espiritual e, especialmente, a nossa função na Terra, para que possamos traçar um caminho de libertação de nossas almas. Vejamos então as conclusões de Kardec sobre tudo o que foi estudado nessa obra, para prosseguirmos nos estudos seguintes com as demais obras da codificação de Kardec. Nos diz então o célebre codificador da doutrina espírita, na conclusão do Livro dos Espíritos. Item 1. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Vejamos por que Kardec utiliza essa figura de linguagem, esse exemplo, como se de um brinquedo pudéssemos extrair os segredos do universo. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Notem a inteligência do codificador, porque ele se utiliza dos primórdios do Espiritismo nas suas manifestações físicas de movimento das mesas, de batidas, da ação de espíritos batedores, que chamaram a atenção do próprio Kardec, para que ele analisasse o que estava sendo realizado na sua época e descobrisse todo esse mundo novo relativo à vida espiritual. Ele diz que o mesmo se dá com quem analisa um divertimento, mas não percebe o segredo oculto nas propriedades de um brinquedo, nas propriedades de uma atividade que aparentemente parece ser simplória ou até mesmo infantil. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Ele deve ter feito essa mesma pergunta, né? Antes de descobrir o que estava por trás daquela manifestação inteligente. O que pode ter de revelação numa mesa que se move sozinha, que aparentemente se movia sozinha? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que, de uma simples panela a ferver, e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Então vejam que Kardec está se referindo às coisas que aparentam ser pequenas ou fugazes, mas que na verdade revelam uma grandiosidade na sua explicação mais íntima, mais profunda. Então, as manifestações espíritas, quando analisadas de forma mais atenta e respeitando ali as revelações dos espíritos, se descobre todo um universo, toda uma doutrina, com muitos ensinamentos e explicações sobre a vida. Quem quer, porém, que reflita, se lembrará que, da mesma forma que as revelações se dão por meio dessas manifestações, também descobriu-se a ação do motor por meio da mesma ação que movimenta uma panela a ferver água. O motor, então, que o homem transpõe o espaço, suprime as distâncias, também foi descoberto ou idealizado a partir de observações mais simples. Pois bem, ficai sabendo, vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa
que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu toda uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Kardec, de fato, é um homem admirável, não é? Porque ele demonstra que, de uma manifestação aparentemente simplória, ou que aparentava apenas uma atividade como passatempo, como divertimento, ele extraiu toda uma doutrina, uma realidade, uma verdade extraída de seres incorpóreos que estavam, de forma inteligente, guiando o movimento das mesas. Quem, portanto, zomba, quem tem um olhar crítico e não se aprofunda, está agindo como alguém que realmente desconhece o que está por detrás daquele movimento. Saiu toda uma ciência da pesquisa de Kardec. Apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Esse é um argumento muito forte de Kardec, não é? Porque as pessoas costumam julgar sem estudar, dar um ultimato sem se aprofundar nos diversos temas. E hoje nós vemos isso nas redes sociais, onde as pessoas expressam as suas opiniões sem estudar, sem se aprofundar, fazendo pré-julgamentos, sem qualquer conhecimento de causa. O mesmo se deu com o Espiritismo. Por isso ele diz: observadores de boa fé, que são adversários, mas que estariam dispostos a analisar de forma mais pormenorizada antes de tirar suas conclusões, estudando aquilo que tanto criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. E isso é básico, não é? Hoje nós não estamos vendo isso, como eu disse, das redes sociais, das pessoas que têm opinião para tudo, mas não estudam, não leem sequer um livro sobre o tema que tanto debatem. O mesmo ocorreu com o Espiritismo. Os críticos não estudavam os fenômenos, não se aprofundavam nas inteligências que estavam por trás das manifestações, mas julgavam, criticavam, sem nenhum conhecimento de causa. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Por isso Kardec é tão admirado na doutrina espírita por sua racionalidade. Vejam que pensamento lógico e racional. Criticar algo sem estudar antes, sem procurar saber os fundamentos do que se critica, é leviandade. Não é uma crítica consciente. É leviandade, é triste falta de critério, porque o indivíduo estará tirando conclusões com base em preconceitos e não em efetivo estudo e análise. Certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Agora Kardec já está falando que o preconceito com o sobrenatural, com aquilo que demanda do espírito, também influenciou no julgamento dos céticos. Porque se fosse uma doutrina em que não se falasse em nenhum momento de espíritos, ela seria mais aceita. Não teria um tratamento desdenhoso como teve, porque as pessoas já trazem um preconceito contra tudo que é de espiritualidade. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar. Vejam quanto de preconceito Kardec sofreu, não é? As pessoas já tinham um preconceito automático porque ele falava de espíritos e que a doutrina teria vindo deles. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava da noz pela casca. Fazeis, se quiserdes, abstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem e dizei do íntimo e em consciência,
se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Então Kardec faz uma proposta. Cético, você que não acredita porque julga de forma antecipada, apenas olhando a capa, sem ler o conteúdo, eu te proponho um desafio, né? Kardec falando para eles. Leia o livro como se fosse uma obra de um homem encarnado, de uma pessoa da sociedade. E depois que você terminar o livro, me diga, seriamente, se acha nesse livro, nessa obra, algum material para zombarias. Porque as pessoas zombavam sem ler, sem estudar. Segundo item. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Nós já estudamos isso. Inclusive, eu lembro de ter comentado que no Livro dos Espíritos, essa obra que estamos estudando, o único tema que os Espíritos falam de uma maneira mais incisiva em destruir algo é na destruição do materialismo. É um discurso mais forte, mais sério, mais contundente para de fato destruir. O antagonismo do materialismo é de fato o Espiritismo, que busca assim extirpar essa doutrina materialista porque é ela que leva os homens ao erro, às quedas morais. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. Interessante essa fala de Kardec, dizendo que quem é materialista raramente confessa que é, porque isso lhe traz uma vergonha íntima, muitas vezes inconsciente. Sua própria consciência não tem uma certeza muito grande em relação às teses materialistas. E aí, esses indivíduos vão se resguardar no que eles chamam de razão e ciência. Também tratando de forma preconceituosa o Espiritismo, porque nós sabemos que Kardec traz uma análise das verdades espirituais de forma científica, com a sua metodologia, e também de forma racional. Foi a bandeira principal de Kardec, fé raciocinada. Então não adianta os céticos se cobrirem com o manto da razão e da ciência como se isso contradizesse o Espiritismo ou comprovasse a farsa do Espiritismo, porque o Espiritismo também se assegura na ciência e na razão os seus fundamentos. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que é o Espiritismo. Então, além de usar o manto da ciência e da razão, os céticos usam o manto da religião. Mas Kardec diz, eles sequer conhecem a religião que tanto eles alegam justificar a sua descrença. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Então ele volta ao tema do preconceito. As pessoas têm um preconceito automático com tudo que se refere ao sobrenatural e ao espírito, que eles consideram como algo maravilhoso, ou seja, fora das leis naturais. Ora, dizem, pois que o espiritismo se funda no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Vejam que conclusão simplista, simplória. Considerar o espiritismo como um erro porque se baseia em coisas que estão além da matéria. Essa visão é muito antiga, antiquada mesmo, ultrapassada. Hoje é mais fácil a gente enxergar o quanto é ultrapassada a visão materialista, porque a própria ciência, caminhando para e passo com o espiritismo também, já demonstrou que a matéria é uma grande ilusão. Os átomos, e hoje na física quântica, todos os mecanismos das moléculas demonstram que a matéria, na verdade, é energia na sua propriedade mais íntima. Então, de fato, a matéria é ilusão. Com efeito, ele diz, antes disso, não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Então se baseiam na religião para condenar,
mas não percebem que também condenam a religião dessa forma, porque a religião também trata do sobrenatural. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. E é por esse motivo que vamos encontrar na Bíblia também, nos textos sagrados, vários fundamentos estudados pelo Espiritismo, comprovados por essa ciência também. Os chamados milagres e revelações não são nada mais do que resultado da mediunidade, resultado da ação do mundo chamado sobrenatural no mundo físico. Ora, que é a revelação senão um conjunto de comunicações extra-humanas, ou seja, mediunidade? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. Que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza. Então veja a razão de Kardec demonstrando que os milagres descritos na Bíblia e defendidos por outras religiões não contradizem o que o Espiritismo prega. Pelo contrário, o Espiritismo vem trazer uma explicação racional e científica para os chamados milagres, demonstrando que eles não derrogam leis da natureza. Pelo contrário, vem cumprir as leis, como o próprio Cristo assim disse. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Ele volta a demonstrar que quando se utilizam da bandeira da religião para tentar contradizer o Espiritismo, estão contradizendo a própria religião que eles dizem adotar. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos pode Deus derrogar as leis eternas que regem o universo. Kardec está começando a explicar que, de fato, o milagre não derroga lei natural alguma. Permite a este respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia, de sobrenaturais, só têm a aparência. Então, depois de dar toda uma introdução para demonstrar o equívoco daqueles que duvidam do Espiritismo apenas por uma análise superficial e baseando-se em fundamentos indevidos, que apenas confirmam ao invés de contradizer, ele demonstra que tudo o que as outras religiões já falavam, que são considerados aspectos sobrenaturais e milagrosos, na verdade comprovam as leis naturais e não derrogam as leis divinas. De sobrenatural só tem a aparência, porque no conteúdo são a confirmação das leis divinas no plano prático, e nada tem de derrogação da lei natural. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Os fatos espíritas, portanto, parecem sobrenaturais, mas assim são julgados porque a população, a sociedade em geral, não tem costume de lidar com esse tipo de fato, e já o enquadra como um fato sobrenatural, maravilhoso e que derroga as leis naturais. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Notem que Kardec está dizendo isso antes das grandes revelações científicas. Hoje, isso tudo apenas se confirma. Todo esse argumento de Kardec se confirma ainda mais nos dias atuais, porque a ciência continuou, prosseguiu revelando que, na verdade, não há nada de maravilhoso nos fatos espíritas ou nos fatos considerados sobrenaturais. Eram maravilhosos em outras épocas, mas hoje a ciência demonstra a naturalidade desses fatos, especialmente com a física quântica. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. E é por isso que eu sempre digo que o estudo da doutrina espírita é o estudo das leis, e que Jesus foi um dos maiores, ou o maior de todos, na divulgação da lei divina, na interpretação da lei, o que no direito chamam de intérpretes da lei, no sentido de demonstrar qual a intenção do legislador,
de trazer a hermenêutica jurídica na interpretação das leis. Jesus foi um hermeneuta das leis divinas. Revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Vejam a visão de Kardec muito simples de que estudar o espírito é estudar uma potência da natureza, porque como criaturas divinas que somos, criados pelo Deus universal e todo-poderoso, também somos potência. Temos potência divina dentro de nós. Somos também espíritos, com a diferença de que estamos no plano físico. Mas todos espíritos somos potências também da natureza. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Consequentemente, os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem, e ainda quando fossem os maiores cientistas, lhes diríamos: se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não passais de cientistas pela metade. Vejam, portanto, que a conclusão desse item, ele vai trazer que o entendimento do Espiritismo, não apenas como religião, mas como doutrina filosófica também, traz a visão de que não há contradição. E mesmo quando se utilizam do manto da religião, não é uma explicação sobrenatural, maravilhosa, já que o Espiritismo não se apoia nisso. Se apoia na demonstração fática e científica das realidades eternas, demonstrando que as leis gerais que ditam os fenômenos espíritas são leis aplicáveis em todo o universo, em toda a natureza, e por isso, leis naturais. Quem pensa ao contrário ainda não se aprofundou nas coisas divinas, porque se aprofundasse, perceberia que se tratam de leis naturais, de leis gerais, como muitos cientistas hoje percebem e se assumem crentes na realidade divina. Acreditam em Deus. Não são materialistas como os cientistas antigos, porque quanto mais estudam e se aprofundam sem preconceitos, percebem que a ciência nada mais é do que uma ferramenta para se conhecer a intimidade de Deus e suas leis. Terceiro item. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Então, mais um argumento dos céticos. Nós temos que curar as pessoas dessas doutrinas aí diabólicas, como o Espiritismo. Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Olha que pergunta de Kardec aos céticos. Vocês preferem que as pessoas se firmem na incredulidade? Preferem isso do que numa doutrina que fala do bem, do amor, da evolução? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Kardec está demonstrando que é melhor se acreditar em algo que possa parecer a princípio como contraditório do que pregar a incredulidade que causa tantos males à sociedade, minando a família, cultivando desordens. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isto um mal? Então ele traz os fundamentos do Espiritismo, demonstrando que essa crença, essa doutrina, apenas quer o melhor dos homens, dos indivíduos, levantando aqueles que estão abatidos, trazendo uma aceitação das atribulações da vida com base na crença em Deus. Ousarias chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Então, entre o materialismo e o espiritismo, em favor da sociedade é melhor se adotar o espiritismo, ainda que você não concorde com as suas conclusões. Outra
proclama e prova a existência, enquanto o materialismo nega o futuro. Uma que nada explica, outra que explica tudo, e que por isso mesmo se dirige à razão. Olha a fé raciocinada. Uma que é a sanção do egoísmo, que é o materialismo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. E esse é um dos principais argumentos, não é, para aqueles que julgam o Espiritismo como uma tese diabólica, uma doutrina do diabo. Que diabo é esse que fala no amor, na caridade, que tem em Jesus o mestre e o guia de toda a humanidade, que prega os valores da família, da sociedade, das pessoas de bem? O materialismo somente mostra o presente e aniquila toda esperança. O Espiritismo consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Pergunta Kardec. E nós não precisamos responder. Deixemos a pergunta no ar, porque sabemos a resposta. Sabemos o quanto o materialismo leva os indivíduos para a perdição, para o desequilíbrio. Ele vai prosseguir. Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Então Kardec está demonstrando que o materialista que diz ser fraterno, ele é incongruente, não tem como ele ser materialista e fraterno, porque o materialismo nega a fraternidade real. O materialismo é egoísta, cultiva o orgulho no coração do homem. Logo, contradiz tudo o que é fraterno e caridoso. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que com a morte tudo se lhe acabará? Que amanhã, talvez, ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo? Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Então são perguntas que Kardec faz para demonstrar que o materialismo ele não responde às dúvidas dos homens e traz uma dúvida em relação ao futuro, sem trazer nenhum motivo para que o indivíduo faça o bem, ainda que esteja numa situação difícil. Porque não explica o futuro. Qual vantagem terá o materialista de fazer o bem se nada existe após a morte, por exemplo? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Qual o fundamento para que ele se prive de qualquer coisa? Então a tese materialista não estimula o homem ao bem. Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar, que é o fundamento do materialista. Acumular o máximo possível e gozar tudo o que puder antes da morte. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto a partir daí. Então vejam, Kardec é muito inteligente porque demonstra que a tese materialista apenas estimula o homem ao erro, ao desvio moral, porque prega que o homem deve buscar tudo agora, pois nada lhe reserva no futuro. E essa ideia faz o indivíduo ter inveja, faz o indivíduo buscar apenas os gozos materiais, porque é uma corrida contra o tempo, antes que acabe a vida e ele nada mais possa desfrutar. Que é o que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever, mas em que baseais o sentimento do dever? Então vejam, são reflexões que Kardec faz para demonstrar que o materialismo não é suficiente para limitar o homem, ainda que existam leis humanas, porque as leis humanas não vão ditar todas as situações, não vão prever e combater todas as situações. Aí vão dizer, o sentimento do dever. Mas o sentimento do dever se baseia em quê? Terá razão de ser esse sentimento? Com a crença de que tudo se acaba com a vida? Então, como eu disse mais cedo, se é uma corrida contra o tempo de algo que vai exterminar o indivíduo, ele vai basear o seu sentimento do dever em quê? Se vai acabar tudo e ele nada mais vai poder desfrutar. A consequência lógica é o indivíduo buscar tudo agora o mais rápido possível. Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. É a tese materialista, na sua maior
concepção, cada um por si. Se é cada um por si, o egoísmo, na sua mais alta noção de aplicação na Terra, não se pode falar em fraternidade, consciência de dever, de humanidade ou até mesmo progresso, porque só importa o umbigo de cada um só olha para o seu próprio umbigo. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Olha que forte essa frase, né? Quem prega o materialismo não sabe o mal que está fazendo, porque estimula o homem ao crime, ao erro, à queda moral. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético, tal coisa não existe, só a matéria rende ele homenagem. Então ele conclui o item 2 demonstrando que a tese materialista, de fato, não liga para a responsabilidade. Não se preocupa com as questões da alma, porque tudo vale para que se garanta o individualismo, para que se desfrute apenas do que estimula o sensorial da matéria. E isso faz o homem se afundar nas questões que não são morais. Iremos encerrar as reflexões de hoje nesse item das conclusões de Kardec, para prosseguirmos no próximo estudo em relação às demais conclusões que toda a obra espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, pode trazer para o indivíduo. Que possamos refletir sobre a racionalidade de Kardec e que, de fato, a simples descrença baseada no preconceito não tem razão de ser, especialmente com os avanços da ciência e a demonstração que de sobrenatural só há na aparência do Espiritismo. Pois quando estudamos a fundo, percebemos que as leis divinas e as leis gerais que se aplicam no universo inteiro apenas estimulam o homem à sua libertação, à caridade real e à concepção de Cristo Jesus como nosso Mestre maior. Que Deus abençoe a todos, que possamos continuar, prosseguir na conclusão dessa grande obra, para continuarmos estudando cada vez mais sobre as leis divinas e aprendendo sobre tudo que Jesus nos trouxe para libertarmos os nossos espíritos e encontrarmos também no Espiritismo a consolação que tanto buscamos. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.